E aqui vai falar sobre práticas espirituais que cada um de nós, é para todos, irmãos, que tem que fazer. Irmãos, Mateus 6 é tipo crossfit. Aprendi hoje com meu filho, Giovana. Pai, você sabia, eles querem porque querem que eu faça exercício, irmão, mas está difícil. E aí estão me chamando para o crossfit, irmãos. Eu falei, calma, um dia eu vou. Aí ele me mostrou um vídeo, irmãos, do crossfit e disse assim, pai, o crossfit é para todo mundo. Sério? Mas não para qualquer um. Urra! E eu dobrando o joelho aqui, veio na minha mente, é para todo mundo, mas não para qualquer um. Quando a Nancy falou da gente falar de Jesus para os outros, é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Tem que ter disciplina, tem que ter querência, tem que ter a paixão pelo próximo, tem que estar preocupado com a vontade do Pai. Irmão, então vamos lá. Então, irmãos, mas o Mateus capítulo 6 começa, versículo número 1. Tenham cuidado. Então vai falar sobre essas práticas espirituais, irmãos, que qualquer um fazendo 30 dias, irmãos. Perde a barriga, né? Não, em 30 dias você está bem com Deus, irmãos. Está bem com Deus, está pisando na carne, irmãos, tranquilo, está forte contra o pecado. Está bombado na tua alma. O diabo não está te acusando, não está com culpa sobre os ombros, irmão, está bem. Chamar para expulsar demônio, demorou. Para pregar, estou pronto. Para falar de Jesus na rua, ei, quero falar com você. Mateus 6, irmãos. Então vai começar a primeira coisa, prática espiritual, irmãos, e quem quer crescer espiritualmente? Dá esmola, caridade, ajudar o próximo, o necessitado, pobre. É exatamente isso mesmo. Porque a Bíblia diz que dar é melhor do que receber. Tem uma coisa maravilhosa nisso, irmãos. Mas Jesus, antes, irmãos, de fazer esse exercício espiritual, irmãos, essa vida de piedade, Ele diz, tenham cuidado, façam, deem esmola. Mas não é de qualquer jeito. Nessa época, irmãos, da nação de Israel, irmãos, do povo de Deus, o estilo de governo é teocracia. Sim, era o Império Romano, mas os judeus sempre foi fechadinho na sua cultura religiosa, irmãos. Teocracia, onde Deus, o governo todo, o sistema de governo, de sociedade, de convivência entre vizinhos, entre pessoas, é Deus no centro e as suas leis. Então qual era o cidadão, irmãos, judeu, israelense, que mais se destacava? Quem era mais respeitado, nobre, reconhecido, elogiado, aplaudido, honrado, respeitado, numa sociedade onde Deus é o centro de tudo e as suas leis? Quem? Os políticos, irmãos, sim ou não? Não. Os professores de português, sim ou não? Não. Pessoas respeitadíssimas, mas não. Mas os mais religiosos, numa cultura teocrática, irmãos, onde Deus é o centro e as suas leis, eram os mais respeitados. Então, se de alguma forma você queria, irmãos, essa aceitação, irmãos, das pessoas, esse respeito de sociedade, de comunidade, você tinha que ser religioso, espiritual. E aí o que aconteceu, irmãos? Os fariseus, os saduceus e os escribas distorceram isso. Começaram até na mesa, arrotavam, aleluia. Por quê? Porque um governo teocrático, irmãos, onde os religiosos e os espirituais, irmãos, eles eram os mais respeitados. E aí a turma entendeu que, o que é a carne, irmãos? A turma queria a honra, o respeito, o elogio, a fama. E é por isso que então, na época, era uma religião de aparência. É por isso que eles oravam nas praças para todo mundo ver. Sou religioso, espiritual. É por isso que eles davam esmola quando, vou dar esmola, para ser visto. É por isso que Jesus aqui no capítulo número 6, o tempo todo vai dizer, cara, façam isso, mas cuidado, para não fazer como os hipócritas. As práticas que Jesus diz aqui no capítulo 6, irmãos, é da esmola, é da oração, é do perdão, é do jejum. Inclui isso na tua vida, você vai crescer exponencialmente espiritualmente, irmãos. Inclui repartir o que você ganha. Inclui, irmãos, oração na tua vida. Inclui, irmãos, Bíblia. Inclui jejum. Inclui perdão. Você vai ver o que vai acontecer com você espiritualmente. Vai aparecer os músculos. Vai aparecer a maturidade.
Mas não é de qualquer jeito. Não é para parecer. Para parecer são os hipócritas. E o próprio Jesus diz aqui, para serem vistos por eles, diz o verso número 1, a fim de serem honrados. Diz o verso número 2, e Jesus chama de hipócritas. Nós não vivemos, irmãos, nós vivemos o presidencialismo, onde o Luiz Inácio Lula da Silva é nosso presidente. E nós somos o povo de Deus, que é uma teocracia, porque nós temos Ele como soberano acima de qualquer homem na terra. Então, irmãos, ser espiritual é uma coisa que faz parte do nosso meio. O oposto é ser carnal. Mas eu te pergunto uma coisa, irmãos, por que você tem o desejo de ser espiritual? Para ser visto? Por que você é um líder de célula? Será, irmãos, que quando a gente se reúne nas terças-feiras para orar em coletivo ou numa vigília, a gente ora bem alto, irmãos, por quê? O que está no nosso coração? Nós queremos honra? Por que nós queremos os dons do Espírito Santo? Porque para usar os dons do Espírito Santo, a gente precisa mostrar que é espiritual, irmãos. Porque existe uma necessidade tão forte dentro do nosso coração para a gente mostrar para os outros que a gente é espiritual. Será que a gente está querendo ser visto? Será que a gente está desejando honra? Aplauso? Elogio? Nós vivemos, irmãos, dentro da igreja, numa cultura onde Deus é o único soberano. E vivemos baseado nas suas leis. Portanto, ser espiritual mesmo, irmãos, é uma coisa condizente ao reino de Deus. Mas estamos buscando a espiritualidade por quê? Por quê? Por que nós somos pastores? Por que nós somos obreiros? Por que a gente jejua? Por que a gente ora, irmãos? Quando a gente se reúne, qual a intenção do nosso coração? Passa pela nossa cabeça ser visto? Jesus está chamando para a gente fazer isso, mas não como os hipócritas. Se você quiser, irmãos, fazer as coisas para aparecer, para se exibir, já vai ter a tua recompensa, que é ser visto. Irmãos, essas práticas são coisas do reino de Deus, para serem praticadas, mas não para benefício pessoal. Talvez aquele que não é um líder da igreja não tenha essa tentação. Mas para todo mundo aqui que é um líder da igreja, de alguma forma, por que nos entristece tanto quando a gente não é visto? Por que nos entristece tanto quando a gente não está aqui? Quando a gente não está ali? Quando a gente não está ali? Quando a gente não é elogiado, reconhecido? Olha para dentro do teu coração. A gente tem que ser o exemplo da espiritualidade, irmãos. Mas da forma certa. E sobre esmola, irmãos, eu quero dizer uma ou duas coisas, irmãos. Não dê esmola para todo mundo. Não reparta. Eu vou até falar, não ame todo mundo com dinheiro. Que dar esmola, irmãos, eu não estou falando de moeda. Dar esmola, o texto bíblico tem a ver com caridade, amor ao próximo.
Então, não ame o próximo, não reparta com o próximo, com todo mundo com dinheiro. Para alguns você vai ter que repartir com maçã, com uma marmita, com um copo d'água, não com dinheiro. Pastor, quando que eu sei? Não reparta o teu dinheiro com alguém, irmãos, que vai usar aquele dinheiro para perpetuar uma coisa errada. Tá bom? Você está sustentando uma pessoa, irmãos, e que não quer trabalhar. E tem tudo para trabalhar. Não reparta o seu dinheiro para perpetuar um hábito destrutivo. Por exemplo, está no semáforo e o cara, você sabe que ele vai usar para droga. E você é dozinho, olha o jeito do cara. Nossa, amor, tem alguma coisa aí? Não, irmãos, ele vai usar droga. Está errado. Pastor, então o que eu faço? Eu tenho que mostrar o reino de Deus para aquela pessoa, um alívio. Leva com você uma fruta dentro do carro. Uma bolacha bem gostosa. Você dá a bolacha para ele. Você dá a maçã, o melão. Mas não dá o dinheiro, porque você pode estar perpetuando um hábito incorreto, que está destruindo ele. E sobre repartir, irmãos, eu quero ler com vocês Efésios. Abra lá o livro de Efésios, capítulo número... Efésios, capítulo número 4, verso número 28. O que furtava, não furte mais. Esses caras que estão em Cristo, irmãos. E olha que coisa mais linda, tinha ladrão dentro da igreja. Oh, te amo, Jesus. A igreja é cheia, hein? Cheio de ex, né, irmãos? Era uma bagunça, hein, irmãos, nossa vida, hein? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil. Vou sair do assunto só um minuto. Para você parar com esse negócio de tigrinho, irmãos. Escute o que eu estou te explicando. Escute. O nosso trabalho é com as mãos. E para fazer uma coisa útil. Pastor, eu tenho ganhado dinheiro com uma coisa que eu não produzo e não é útil. Eu só tenho ganhado mais dinheiro. Pare de fazer o que você faz, vai fazer outra coisa. Pastor, você está brincando. Pare de fazer o que você faz. Vai trabalhar com as tuas mãos, ou com a tua inteligência, com o teu raciocínio, que você produza algo útil para a sociedade. Quando você aposta no tigrinho, além de não ser de Jesus e poder viciar, não tem nada de útil. Você não produz algo efetivamente útil para o próximo, para o vizinho, para a sociedade. Pastor, você está brincando? É assim que vive os nascidos de novo. Não mais para as coisas desse mundo. Com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Pastor, por que você trabalha? Porque o meu primeiro chamado é minha família. Ah, irmãos do céu, vou te dar um cascudo. Nós temos vários chamados. Ser filho, ser pai, ministério, ser funcionário, ser patrão, ser vizinho. Eu queria pedir para você, irmãos, naquilo que você ganha, ofertar. Dizimar. Gastar com você. Mas você separar uma grana, irmãos, para poupar para o futuro. E também para repartir. Pastor, você está brincando? Não estou, irmãos, eu estou lendo o texto bíblico. É para todo mundo. Mas não para qualquer um. Nós vamos chegar nisso, irmãos. Você já imaginou, irmãos, a gente ter 10% do nosso salário separado só para repartir? Eu sei, irmãos, que quando a gente assiste YouTube, irmãos, não tem nada de repartir. É só poupar. Irmãos, aquilo ali é mundo. Nós vivemos por outra lei. Outra lei.
Irmãos, vamos lá? Sobre oração. Deus é tão didático. O próximo, irmãos, é sobre oração. Pai nosso que estás no céu. Exercício, irmãos, todo dia essas coisas. Pastor do céu, eu vou me endividar. Uma maçã não vai, você não vai se endividar por uma banana, irmãos. Fique em paz. Outra coisa, esmola não tem a ver só com dinheiro. Caridade, amor ao próximo também tem a ver com um abraço, com uma palavra, com um auxílio. Você ajudar o cara a colocar a terra dentro da casa dele que ele está puxando. É de várias formas. Sobre oração, irmãos, olha que coisa mais fantástica. Sobre oração. Deus, seja feita a minha vontade. Deus, me conceda meus luxos, meus caprichos. É assim, irmãos? Deus, me dê o pão do ano inteiro, para eu ficar mais tranquilo e brigar menos com a mulher. Eu amo Jesus, irmão, você também? Ele está nos ensinando a orar. A oração é um relacionamento com Ele, compreendendo a sua grandeza e também expondo as nossas necessidades. Então, Ele está ensinando a gente a orar, irmãos. Então, quero dizer isso para você, quando você for orar, ore pela vontade de Deus, não a sua. Ore pelo que Ele ama. Não é, irmãos, pelo pão do ano inteiro, é pelo pão de cada dia. Entenda, irmãos, que a oração do Pai Nosso ela é tão maravilhosa, irmãos, que ela não leva em conta aquilo que Jesus nos ensinou os nossos caprichos, os nossos luxos, ou as nossas manias de grandeza, irmãos. Pastor, você tem algum problema com luxo? Nenhum. Pastor, a gente tem que ser pobre? Não. Tem que ser rico, tome cuidado. A raiz de todos os males, diz Tiago. Mas não tenho nada contra. Mas se você orar a oração do Pai Nosso, irmãos, é a vontade de Deus. É o pão de cada dia. É nos ensinando a perdoar. E se a gente não perdoar, não tem perdão. De forma profética, irmãos, eu quero ler isso para você. Verso número 14, do capítulo número 6. Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Esse texto bíblico não precisa de teologia, só de compreensão de texto. Não precisa de comentário bíblico. O próprio texto responde o que se quer. Não tem perdão quem não perdoa. Pastor, você está de brincadeira. Não tem perdão quem não perdoa. E uma das coisas que mais vai atrapalhar a tua vida espiritual é o pecado. Não tem perdão quem não perdoa. Pastor, então o que eu faço? Perdoa. Pastor, é muito difícil, eu sei. Eu entendo. Eu entendo. Mas Deus vai te dar graça. Mas nós também não somos flor que se cheire. Mas nós também precisamos de perdão do Altíssimo. Jejum, irmãos, é outra coisa. Faça jejum. Irmãos, faça jejum. E sobre jejum tem um tempo de oração e de Bíblia. Se o teu jejum, irmãos, não dá tempo para você ler a Bíblia, nem orar, irmãos, então é regime, não é jejum. Faz jejum lá um dia que você puder fazer. Mas faz, irmãos. Os discípulos jejuavam 2 vezes por semana. Já imaginou a gente jejuar 2 vezes na semana, irmãos? Por quantas horas, pastor? Define você. Só quero te pedir uma coisa, irmãos. Não jejue chocolate. Porque o jejum vai tonificar a tua oração. E o jejum, irmãos, é quando a gente compreende que precisa de um poder de Deus.
que a gente não pode pelas nossas próprias forças. Então o jejum, quando eu compreendo que eu preciso de uma ação do céu divina, e que eu compreendo que vai tonificar ainda mais minha oração, é o jejum. Jejum, irmãos. Pastor, qual que é o jejum? Escolhe o tempo, a quantidade de horas, irmãos, e se você vai se abster parcialmente ou totalmente de comida. Pastor, então por que você falou não jejuar chocolate? Irmãos do céu, jejuar chocolate, mas poder comer coca, coxinha, empadinha, xuxa, salada, McDonald's, Pizza Hut e picanha. Que jejum que é esse, irmãos? Se nós vamos jejuar é para esmagar a carne, então tem que moer. Moer, irmãos, nada de assim, ó, estou jejuando. Não, irmãos, tem que fazer o corpo sentir. Tem que fazer ele gritar, quero comer, não vai. Não vai. Porque quando você terminar o jejum, irmãos, e o teu corpo quer dizer, quero pecar, você vai, não vai, quem está mandando sou eu. Vai estar mais forte, irmãos. E para a última coisa, tesouro dos céus. Irmãos, verso número 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Ai, Deus maravilhoso. Ele sabe o que está falando. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Ainda Jesus ainda diz, por que não, Senhor? Irmãos, eu quero explicar aqui uma coisa. Primeiro que o texto bíblico está dizendo acumular tesouro. Irmãos, alguém aí tem 10 anos? Não, esquece. Irmãos, 10 reais é tesouro? Sim ou não? É tesouro 10 reais, irmãos? Sim ou não? Irmão, por favor, irmãos. R$ 1.000 é tesouro, irmãos? Não é. Tesouro é riquezas. Jesus está dizendo, não acumule riquezas. Por que Jesus está dizendo isso? Ele é contra rico, irmãos? Claro que não, irmãos. Ele é contra a classe média alta, classe média? Claro que não, irmãos. É que para alguém ter riqueza, irmãos, que não é milão, irmãos. Se bobear no mercado dá mais que milão, né, irmãos? Não acumule riquezas. Porque, irmãos, para qualquer um ter riquezas, tem que ter muito esforço. E Deus está chamando a gente, irmãos, para se esforçar pelo seu reino, não por riquezas. E acumular riqueza, irmãos, é mais ainda. Irmãos, quanto tempo leva para ter riquezas? Quanto tempo leva, irmãos, para ter 500 mil? Muito tempo. Muito esforço. E Jesus está dizendo, não acumuleis riquezas na terra, mas no céu. Deus está querendo puxar o nosso esforço, irmãos, de vida, não para um monte de dinheiro, mas para a sua vontade e para os seus planos. A gente só tem uma vida para viver, irmãos. O tempo passa rápido. E ainda Jesus diz, e vou te dizer mais, se fica gastando tanto esforço, energia, pensamento, tentando acumular riquezas, vou te dizer mais, às vezes a taxa cambial destrói uma política econômica, um governo, guerra. Jesus falou que de traça e ferrugem. Mas tem tanta coisa que desvaloriza, irmãos, esse dinheiro, que às vezes a gente se esforça tanto em acumular. Mas o principal, irmãos, é que Jesus diz para não acumular riqueza na terra. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, que tem 1 milhão no banco. Quem tem 1 milhão no banco, 500 mil, 100 mil. Uma coisa que uma pessoa passa, quem tem 100 mil reais no banco. Deve ser muito bom.
E isso deve dar uma segurança tão grande para o proprietário de 100 mil, e um descanso e um sossego na alma tão grande, que está no dinheiro e devia estar em Cristo Jesus. Todo aquele que tem uma conta corrente gorda está sendo tentado a colocar no dinheiro sua segurança, sua proteção, seu descanso na alma, seu sossego da vida. Por isso que Jesus vai dizer depois: não pode ter dois deuses, ou a Deus ou a Mamon, o dinheiro, porque você vai amar um e odiar outro. Ele diz isso aqui agora. Se a gente, irmãos, ama o dinheiro, a gente está odiando Deus. Ele mesmo disse, vai amar um e odiar outro. Ele mesmo disse que não tem meio termo, ou ama a Deus ou odeia a Deus. É muito forte. Pastor, o que está querendo te dizer? Tenha boa administração financeira, irmãos, gaste menos do que você ganha, poupe mesmo, irmãos, para o futuro, e não acumule riquezas. Poupe para o futuro é diferente de acumular riquezas. E coloque a tua segurança, a tua proteção, o teu descanso em Jesus Cristo, irmãos. Porque o dinheiro, se pegar da tua conta, irmãos, o que acontece com você? Aonde está o teu tesouro? Ali vai estar teu coração. Se o teu coração estiver nas riquezas, se o teu tesouro for o dinheiro, teu coração vai estar ali. Mas Deus está te chamando para o teu tesouro ser Ele, e o teu coração vai estar nele. E eu termino a minha fala aqui, irmãos, falando sobre a ansiedade da vida. Tem muita gente ansiosa nesses dias. E Deus quer curar você. A ansiedade é medo do futuro. A ansiedade, irmãos, ela oprime, ela aperta, ela angustia, ela fere. Irmãos, se alguém que está com o coração angustiado sabe o que é o pânico, a depressão, a angústia, o aperto na alma, a dor que sente aqui. Mas eu quero falar nessa noite, como boca de Deus, que Ele diz: não andeis ansiosos. Continua falando sobre dinheiro, só que só muda a faceta. Não andeis ansiosos por nada, nem pelo que comer, ou que beber, ou que vestir. Deus quer tirar esse peso do teu coração. Talvez você seja uma pessoa que entrou aqui nessa manhã e só Deus sabe como você está angustiado, oprimido, está sofrendo. Não consegue dormir, ferida, alergia na pele, perdendo o cabelo, ficando nervoso, brigando mais em casa. Deus quer sarar teu coração. Mas tem a tua parte. Primeiro, faz de Deus o teu tesouro, para que ali esteja nele o seu coração. Faz com que Ele seja a tua proteção, tua segurança, tua proteção, tua guarda, teu descanso, teu sossego. Deus está te chamando, e olha como que Ele explica: não andeis ansiosos por coisa alguma. A primeira coisa que Ele diz assim: olha, o corpo, a vida, não é maior do que a comida? O corpo não é maior do que a roupa? Olha o que Deus está explicando nessa porção da Bíblia. Lê em casa, tarefa de casa, irmãos. Ele pega do maior para o menor. Ele está dizendo: se eu já fiz o teu corpo, não vou te dar roupa. Se eu já te dei existência, você acha que eu não vou prover para você o que comer?
Eu já fiz o mais difícil. Você acha que eu não vou fazer o mais fácil? Não andeis ansiosos por coisa alguma, meus irmãos. Deus já fez o mais difícil. E foi pregado na cruz. Se Ele não negou o próprio Filho, você não tem ideia. Eu não tenho ideia de quanto Deus me ama. Você não tem ideia do quanto Deus te ama. Ele mesmo disse, se eu dei o meu próprio Filho, você acha que eu vou te negar alguma coisa? A não ser que te faça mal. Não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai beber. Não se preocupe com a tua subsistência. Deus vai cuidar de você e de mim. Eu sei que o café está um absurdo, irmãos. Irmãos, eu vivo aqui com você. Eu não vivo em Marte. Não fique ansioso. Deus vai cuidar de nós. Ele vai dar o que a gente precisar, irmãos. Ele vai nos blindar, nos proteger, nos guardar, nos sustentar. Ele vai. Pastor, eu estou muito ansioso. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar é observe. 3 coisinhas, irmãos, para a gente não ficar ansioso. Primeiro, observe. Diz o verso número 26, o capítulo número 6. Observem as aves do céu. Jesus dá exemplo. Olha os passarinhos. Eles não guardam, não tem celeiro, não tem conta corrente, não tem investimento. Não sou neurótico de acordar de manhã e já sair. Não, irmãos, mas eu os sustento. Vocês são, o texto bíblico diz, vocês valem mais do que os passarinhos. Se Deus cuida dos passarinhos, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, você vale para Deus, você vale muito mais do que os pássaros. O teu valor é muito maior do que as florestas, do que o sol, do que a girafa, do que Ele criou. Você é o ápice da criação de Deus. E Ele está dizendo, observe. Se você quer ser curado da angústia, irmãos, do pânico, primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus vai cuidar de você. Segundo, observe. Observe a criação, observe a natureza, observe as pessoas, observe o vizinho, observe o irmão da igreja, observe aquilo que Deus tem feito na tua vida. Ele já fez tanto e Ele vai continuar fazendo. O problema é que a gente fica angustiado e oprimido, irmãos, e sofrendo, porque a gente esquece de lembrar aquilo que Deus tem feito. E aí a gente se desespera. Então eu quero pedir para você, calma. Não se preocupe, não se angustie, não se oprima. Traga à tua mente e ao teu coração aquilo que lhe dá esperança. Volte à tua mente e ao teu coração as promessas de Deus, aquilo que Ele tem feito. Quantas coisas Ele já te livrou, irmãos. Quantos livramentos, não importa se já foi há 20 anos, há 5, há 4 meses. Segunda coisa importante, irmãos. Não tem você muito maior valor do que elas, do que as flores, do que os pássaros. Teu valor é muito maior. Terceira coisa importante, irmãos. Homens de pequena fé. Jesus diz isso quando a gente fica angustiado. Homens de pequena fé. Homens de fé pequena. Por quê? Porque a gente fica tão preocupado, irmãos, com as coisas, que a gente esquece as promessas de Deus. A gente fica tão apavorado, irmãos, com a duplicata, irmãos, que a gente já quer emprestar dinheiro do banco. Irmãos, observe, compreenda o quanto Deus te ama. Cresça a tua fé, dependendo dEle, deixa Ele cuidar de você. Não se apavore, não se angustie. Você se apavorar e se angustiar vai diminuir tua fé, porque vai te desesperar. Vai te tirar os olhos de Jesus Cristo. Quarta coisa importante, porque quem fica angustiado, irmãos, oprimido emocionalmente, por causa dessas coisas, são os pagãos. O texto bíblico diz, pois os pagãos
é que correm atrás dessas coisas. Pagão é o ímpio é aquele que desconhece Deus. Sabe por que o ímpio, o pagão, irmãos, ele corre atrás dessas coisas? Porque ele confia tanto no seu trabalho e no seu esforço próprio. Porque ele não conhece Deus. E não espera nele. Quando a gente fica angustiado e oprimido, irmãos, por causa do futuro, Deus está dizendo para a gente que a gente age igual o pagão. Que ele que faz por si só, trabalhando e se esforçando o tempo todo, porque não crê que Deus pode agir na vida dele naquela área. Será que nós podemos ser assim, irmãos? Como os pagãos? Que a gente faz, irmãos, pela força do nosso peito, porque a gente não acredita que Deus possa se envolver no nosso casamento, na nossa vida física, nas nossas finanças, nos nossos filhos? Quando a gente não acredita que Deus possa se envolver naquilo e fazer alguma coisa, irmãos, a gente está pensando igual o ímpio. Espera em Deus. Confia nele. Quarta coisa, irmãos, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus vai te acrescentar essas coisas. Pastor, o que eu faço? Ocupe a tua mente em fazer a vontade de Deus, em conhecê-lo, em amá-lo cada vez mais, em viver de forma piedosa, viver o que diz Mateus 5, 6 e 7, 10. Ele vai te acrescentar. Ele vai te dar. Eu quero escutar de mim e de você milagres, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Pastor, você vai ter nos 47 do segundo tempo. E vou te dizer mais, irmãos, Deus não precisa chegar aos teus 47. A gente acha que é os 47 do segundo tempo, quando a gente está quase morrendo de desespero. Não, irmãos. Irmãos, Deus não faz as coisas para nos judiar. Ele não tem isso no coração dele. E por último eu digo, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Você está sendo injusto com você, se preocupando com o amanhã. Pastor, por quê? Irmãos, me responde quem que aguenta, colocando sobre os ombros, aquele dia que a gente foi trocar pneu, e deu tudo errado, e o macaco não funcionou, e começou a chover, e a gente se ensopou, e tinha compromisso, começou a atrasar tudo, e você começou a se irritar com aquilo, e ainda machucar as mãos. Lembra daquele dia que acabou a gasolina? Lembra aquele dia que você teve uma notícia, e você vai acumulando essas coisas? Você já imaginou que eu estou aqui agora, irmãos, no dia 23 de março, é hoje, né, irmãos? Sim ou não? 23 de março, mas eu estou preocupado com as coisas que ainda vão acontecer. Pneu que vai furar, desemprego, aquele dia que eu não vou ter o dinheiro para pagar tudo, quando minha mãe morrer, quando meu pai morrer, porque os dois são vivos. Você imaginou se algum filho meu morrer, irmãos, antes do que eu? Mas eu estou acumulando sobre mim, irmãos, tudo ainda que é futuro. O tropeção que eu vou levar, o braço que eu vou quebrar. Quando o micro-ondas vai ter que trocar, irmãos, porque não está mais funcionando. Eu estou acumulando tudo sobre mim. Irmãos, quem que aguenta? Nenhum fica louco, irmãos. Fica depressivo mesmo e fica oprimido e angustiado mesmo, porque está puxando tudo que vai acontecer para agora. E ninguém aguenta. É por isso que Jesus diz, para. Deixa para cada dia o seu mal. Quando furar o pneu, furou. Sei lá quando que vai ser, mas quando furar, furou. Vou resolver e pronto. Quando não tiver aquilo e me irritando, beleza, mas vai ser aquele dia lá, sei lá quando acontecer, chegou. O problema, irmãos, é que a gente fica tão apavorado, tão angustiado, com tanto medo do futuro, que puxa para o agora tudo que vai acontecer.